Leitura do livro O Diário de um Mago, de Paulo Coelho. Prólogo. E que diante da face sagrada de Ram, você toque com suas mãos a palavra da vida e receba tanta força que se torne testemunha dela até os confins da terra. O mestre levantou a minha nova espada para o alto, mantendo-a dentro da bainha. As chamas da fogueira crepitaram, um presságio favorável, indicando que o ritual devia seguir adiante. Então me abaixei e com as mãos nuas comecei a cavar a terra à minha frente. Era a noite do dia 2 de janeiro de 1986 e nós estávamos no alto de uma das montanhas da Serra do Mar, perto da formação conhecida como Agulhas Negras. Além de mim e de meu mestre, estavam também minha mulher, um discípulo meu, um guia local e um representante da grande fraternidade que congregava as ordens esotéricas em todo o mundo e que era conhecida pelo nome de Tradição. Todos os 5, inclusive o guia, que já tinha sido avisado previamente do que iria acontecer, estava participando de minha ordenação como mestre da Ordem de Ram. Terminei de escavar um buraco raso, mas comprido no solo. Com toda a solenidade, toquei a terra, pronunciando as palavras rituais. Minha mulher, então, se aproximou e me entregou a espada que eu tinha utilizado por mais de 10 anos e que tinha me auxiliado tanto em centenas de operações mágicas durante aquele tempo. Eu depositei a espada no buraco que havia feito. Depois, joguei a terra por cima e aplanei de novo o terreno. Enquanto fazia isto, me lembrava das provas por que havia passado, das coisas que tinha conhecido e dos fenômenos que era capaz de provocar simplesmente porque eu tinha comigo aquela espada tão antiga e tão minha amiga. Agora ela ia ser devorada pela terra, o ferro de sua lâmina e a madeira de seu cabo, servindo novamente de alimento para o local de onde havia tirado tanto poder. O mestre se aproximou e colocou minha nova espada diante de mim, em cima do local onde eu havia enterrado a antiga. Todos então abriram os braços, e o mestre, utilizando o seu poder, fez com que em volta de nós se formasse uma espécie de luz estranha, que não clareava, mas que era visível e fazia com que o vulto das pessoas tivesse uma cor diferente do amarelo projetado pela fogueira. Então, desembainhando sua própria espada, tocou nos meus ombros e na minha testa, enquanto dizia: Pelo poder e pelo amor de Ram, eu te nomeio mestre e cavaleiro da ordem, hoje e para o resto dos dias desta tua vida. R de rigor, A de amor, M de misericórdia, R de regnum, A de agnus, M de mundi. Quando você tocar sua espada, que ela jamais fique muito tempo na bainha, porque há de enferrujar. Mas quando ela sair da bainha, que ela jamais volte sem haver feito um bem, aberto um caminho ou bebido o sangue de um inimigo. E com a ponta de sua espada, feriu levemente minha testa. A partir daquele momento, eu não precisava mais ficar em silêncio. Não precisava esconder aquilo do que era capaz, nem ocultar os prodígios que havia aprendido a realizar no caminho da tradição. A partir daquele momento, eu era um mago. Estendi a mão para pegar minha nova espada, de aço que não se destrói e de madeira que a terra não consome, com seu punho preto e vermelho e sua bainha preta. Porém, na hora que minhas mãos tocaram na bainha e que eu me preparava para trazê-la até mim, o mestre deu um passo à frente e com toda a violência pisou nos meus dedos, fazendo com que eu gritasse de dor e largasse a espada.
Olhei para ele sem entender nada. A luz estranha havia sumido, e o rosto do mestre tinha agora a aparência fantasmagórica que as chamas da fogueira desenhavam. Ele me olhou friamente, chamou minha mulher e lhe entregou a nova espada. Depois, virou-se para mim e disse: Afasta tua mão que o ilude, porque o caminho da tradição não é o caminho dos poucos escolhidos, mas o caminho de todos os homens. E o poder que você pensa que tem não vale nada, porque não é um poder que se divida com os outros homens. Você devia ter recusado a espada, e se você tivesse feito isto, ela lhe seria entregue, porque seu coração estava puro. Mas como eu temia, no momento sublime você escorregou e caiu, e por causa da sua avidez, terá que caminhar novamente em busca de sua espada. E por causa de sua soberba, terá que buscá-la entre os homens simples. E por causa de seu fascínio pelos prodígios, terá que lutar muito para conseguir de novo aquilo que tão generosamente ia lhe sendo entregue. Foi como se o mundo tivesse fugido dos meus pés. Eu continuei ajoelhado, atônito, sem querer pensar em nada. Uma vez que já havia devolvido minha antiga espada à terra, não poderia pegá-la de volta. E uma vez que a nova não havia me sido entregue, eu estava de novo como alguém que tivesse começado naquele instante, sem poder e sem defesa. No dia de minha suprema ordenação celeste, a violência de meu mestre pisando em meus dedos me devolvia ao mundo do ódio e da terra. O guia apagou a fogueira e minha mulher veio até mim e me ajudou a levantar. Ela portava minha nova espada nas mãos, mas, pelas regras da tradição, eu jamais poderia tocá-la sem permissão do meu mestre. Descemos em silêncio pelo meio da mata, seguindo a lanterna do guia, até chegarmos na pequena estrada de terra onde os carros estavam estacionados. Ninguém se despediu de mim. Minha mulher colocou a espada na mala do carro e deu a partida no motor. Ficamos um longo tempo em silêncio, enquanto ela dirigia devagar, contornando os buracos e as valas do caminho. Não se preocupe, disse ela, tentando me animar um pouco. Tenho certeza de que você irá consegui-la de volta. Perguntei-lhe o que o mestre havia lhe dito. Ele me falou 3 coisas. Primeiro, que ele devia ter levado um agasalho, porque ali em cima fazia muito mais frio do que ele estava pensando. Segundo, que nada daquilo tinha sido uma surpresa para ele, e que já havia acontecido muitas outras vezes com muitas outras pessoas que tinham chegado até onde você chegou. E terceiro, que sua espada estaria esperando por você numa hora certa, numa data certa, em algum ponto de um caminho que você terá que percorrer. Eu não sei nem a data nem a hora. Ele me falou apenas do local onde devo escondê-la para que você a encontre. E qual é este caminho? Perguntei. Isso ele não explicou muito bem. Disse apenas que você procurasse no mapa da Espanha uma rota antiga, medieval, conhecida como o Estranho Caminho de Santiago. Capítulo 1. A chegada. O guarda da aduana olhou longamente a espada que minha mulher trazia, perguntando o que pretendíamos fazer com aquilo. Eu disse que um amigo nosso ia avaliá-la para colocarmos em leilão. A mentira deu resultado. O guarda nos deu uma declaração de que havíamos entrado com a espada pelo aeroporto de Barradas e avisou que se houvesse problemas em retirá-la do país, bastava mostrar aquele papel na alfândega. Fomos até o balcão da locadora e confirmamos os 2 automóveis reservados. Pegamos os tickets e fomos comer alguma coisa juntos no restaurante do próprio aeroporto, antes de nos despedirmos. Eu tinha passado uma noite insônia no avião.
mistura de medo de voar com medo do que iria acontecer dali para frente, mas mesmo assim estava excitado e desperto. Não se preocupe, disse ela pela 1000ª vez. Você deve ir até a França e em Saint-Ouen-Pied-de-Port procurar por Madame de Breuil. Ela vai lhe colocar em contato com alguém que vai dirigi-lo pelo caminho de Santiago. E você? Perguntei também pela 1000ª vez, já sabendo a resposta. Vou até onde tenho que ir, deixar o que me foi confiado. Depois fico em Madrid alguns dias e volto para o Brasil. Sou capaz de dirigir nossas coisas tão bem como você faz. Isso eu sei, respondi querendo evitar o assunto. Minha preocupação com negócios que havia deixado no Brasil era enorme. Eu aprendi o necessário sobre o caminho de Santiago nos 15 dias que se seguiram ao incidente nas Agulhas Negras, mas tinha demorado quase 7 meses para decidir largar tudo e fazer a viagem. Até que certa manhã minha mulher me dissera que a hora e a data se aproximavam, e se eu não tomasse uma decisão, devia esquecer para sempre o caminho da magia e a ordem de Ram. Tentei mostrar a ela que o mestre me dera uma tarefa impossível, já que eu não podia simplesmente sacudir dos ombros a responsabilidade do trabalho diário que eu tinha. Ela riu e disse que eu estava dando uma desculpa tola, pois naqueles 7 meses eu pouco tinha feito, além de passar noites e dias me perguntando se devia ou não viajar. E no gesto mais natural do mundo, me estendeu as 2 passagens, já com a data de voo marcada. É porque você decidiu que estamos aqui, disse eu na lanchonete do aeroporto. Não sei se isto está certo, deixar a decisão de buscar a minha espada a partir de outra pessoa. Minha mulher disse que se íamos voltar a falar bobagens, era melhor pegar os carros e nos despedirmos logo. E disse, você jamais deixaria que qualquer decisão na sua vida partisse de outra pessoa. Vamos logo, pois já está ficando tarde. Ela levantou-se, pegou sua bagagem e se dirigiu para o estabelecimento. Eu não me mexi. Fiquei sentado, olhando a maneira displicente como carregava minha espada, toda hora ameaçando escorregar debaixo do seu braço. No meio do caminho, ela parou, voltou até a mesa onde eu estava, me deu um sonoro beijo na boca e me olhou sem dizer nada durante muito tempo. De repente eu percebi que estava na Espanha e que já não podia voltar atrás, mesmo com a horrível certeza de que eu tinha muitas chances de fracassar, eu já dera o primeiro passo. Então eu abracei com muito amor, com todo o amor que sentia naquele momento, e enquanto ela estava nos meus braços, rezei para tudo e a todos em que eu acreditava, implorei que me dessem forças de voltar com ela e com a espada. Bonita espada, você viu? Comentou uma voz feminina na mesa ao lado depois que minha mulher partiu. Não se preocupe, respondeu uma voz de homem. Eu compro uma exatamente igual para você. As lojas de turismo aqui na Espanha têm milhares delas. Depois de 1 hora dirigindo, o cansaço acumulado pela noite anterior começou a surgir. Além disso, o calor de agosto era tão forte que, mesmo andando numa estrada desimpedida, o carro começava a mostrar problemas de superaquecimento. Resolvi parar um pouco numa cidadezinha que os cartazes da estrada anunciavam como Monumento Nacional. Enquanto subia a íngreme ladeira que me conduziria até lá, comecei a recordar mais uma vez tudo o que havia aprendido sobre o caminho de Santiago. Assim como a tradição muçulmana exige que todo fiel faça pelo menos uma vez na vida a caminhada que Maomé fez de Meca a Medina, o primeiro milênio do cristianismo conheceu 3 rotas consideradas sagradas e que resultavam numa série de bênçãos e indulgências para quem percorresse qualquer uma delas. A primeira rota levava até o túmulo de São Pedro, em Roma. Seus caminhantes tinham por símbolo uma cruz e eram chamados de romeiros. A segunda rota levava até o Santo Sepulcro de Cristo, em Jerusalém, e os que faziam este caminho eram chamados de palmeiros.
porque tinham como símbolo as palmas com que Cristo foi saudado quando entrou na cidade. Finalmente existia um terceiro caminho, um caminho que levava até os restos mortais do apóstolo São Tiago, enterrados no local da Península Ibérica, onde certa noite um pastor havia visto uma brilhante estrela sobre um campo. A lenda conta que não apenas São Tiago, mas a própria Virgem Maria estiveram por ali logo após a morte de Cristo, levando a palavra do Evangelho e exortando os povos a se converterem. O local ficou sendo conhecido como Compostela, o Campo da Estrela, e logo surgiu uma cidade que iria atrair viajantes de todo o resto do mundo cristão. A estes viajantes que percorriam uma terceira rota sagrada, foi-lhes dado o nome de peregrinos, e passaram a ter como símbolo uma concha. Em sua época áurea, no século XIV, a Via Láctea, porque à noite os peregrinos se orientavam por esta galáxia, chegou a ser percorrida a cada ano por mais de 1 milhão de pessoas vindas de todos os cantos da Europa. Até hoje, místicos, religiosos e pesquisadores ainda fazem a pé os 700 quilômetros que separam a cidade francesa de San Juan Pied-de-Port da Catedral de Santiago de Compostela, na Espanha. Graças ao sacerdote francês Aymeric Picot, que peregrinou até Compostela em 1123, a rota seguida hoje pelos peregrinos é exatamente igual ao caminho medieval que foi percorrido por Carlos Magno, São Francisco de Assis, Isabel de Castela e mais recentemente pelo Papa João XXIII, entre muitos outros. Picot escreveu 5 livros sobre sua experiência, apresentados como Trabalho do Papa Calixto II, Devoto de Santiago, e conhecido mais tarde como Codex Calixtinus, no livro 5 do Codex Calixtinus, Liber Sancti Jacobi. Picot enumera as marcas naturais, fontes, hospitais, abrigos e cidades que se estendiam ao longo do caminho. Baseada nas anotações de Picot, uma sociedade chamada Les Amis de Saint-Jacques, São Tiago é Saint-Jacques em francês, se encarrega de manter até hoje estas marcas naturais e orientar os peregrinos. Por volta do século XII, a nação espanhola começou a aproveitar a mística de São Tiago em sua luta contra os mouros que haviam invadido a península. Várias ordens militares foram criadas ao longo do caminho, e as cinzas do apóstolo se tornaram um poderoso amuleto espiritual para combater os muçulmanos que diziam ter consigo um braço de Maomé. Fim da Reconquista, porém, as ordens militares estavam tão fortes que começaram a ameaçar o Estado, obrigando os reis católicos a intervirem diretamente para evitar que estas ordens se insurgissem contra a nobreza. Por causa disto, o caminho foi pouco a pouco caindo no esquecimento, e se não fosse por manifestações artísticas esporádicas, como a Via Láctea de Samuel ou Caminhante de Juan Manuel Serrat, ninguém hoje em dia seria capaz de lembrar que por ali passaram milhares de pessoas que mais tarde iriam povoar o Novo Mundo. A cidadezinha onde cheguei de carro estava absolutamente deserta. Depois de muito procurar, achei uma pequena cantina adaptada em uma velha casa de estilo medieval. O dono, que não tirava os olhos de um seriado na televisão, me avisou que aquela era a hora da sesta e que eu era um louco de andar pela estrada com tanto calor. Pedi um refrigerante, tentei ver um pouco de televisão, mas não conseguia me concentrar em nada. Pensava apenas que dentro de 2 dias eu ia reviver em pleno século XX um pouco da grande aventura humana que trouxe Ulisses de Troia, andou com Quixote pela Mancha, levou Dante e Orfeu aos infernos e Cristóvão Colombo até as Américas. A aventura de viajar em direção ao desconhecido. Quando tornei a pegar meu carro, já estava um pouco mais calmo. Mesmo que não descobrisse minha espada,
a peregrinação pelo caminho de Santiago ia terminar fazendo com que eu descobrisse a mim mesmo.